Então, e aí esse aparelho, ele tem uma coisa muito legal. Por exemplo, quem tem um tape de rolo que gosta de escutar ele no modo flat, a qualidade de áudio dele para isso é excelente. O conjunto dele vinha um CD player, né? Vinha o toca-discos, vinha o tape. Mas essa linha é bem grande lá fora no Japão. Na assistência técnica que eu trabalhei, que eu estava mencionando, que é assistência técnica da Akai do Japão e da Brasway, que era aqui no Brasil, né? Eu fazia os dois lados, porque a Brasway em si só montava esses aparelhos, né? E nós consertávamos, tanto para eles quanto para as rádios do Brasil inteiro, né? Todos os equipamentos da Akai. Depois a Evadim passou a produzir esses aparelhos, a Akai foi comprada, né? E a Evadim ficou com o nome e automaticamente passei a trabalhar com os equipamentos da Evadim. Consertei vários e vários desses aparelhos e gosto muito dele, né? Talvez o pessoal fale um pouco mal desse aparelho também por falta de conhecimento. Esse aparelho exige um conhecimento um pouco mais específico, tá? Sobre o funcionamento dele. Nada que seja especial, mas é necessário sim, tá? E como vocês podem ver, esse aparelho está inteiro, está muito bacana, o dono vai ficar muito feliz, tá? Como eu disse, eu fiz testes nele, troquei componentes que não estavam originais, coloquei originais. O aparelho tem uma potência boa, né? É bem agradável o áudio dele. E a única coisa que realmente incomoda esse aparelho, que às vezes causa defeitos nele também, são as caixas acústicas, né? Que tem que ser caixas de qualidade, de 8 ohms, né? E que comportem ele, tá? Isso é algo que o pessoal também chia, porque falam que esse aparelho ele queima a saída muito fácil. Não, ele não queima a saída fácil, muito pelo contrário. Já peguei vários aparelhos desse que nunca foram nem mexidas as saídas, apesar de todos os quase 40 anos que eles têm. São aparelhos de excelente qualidade de produção, tá? Excelente mesmo. Nada a falar com relação à montagem, essas coisas. Apenas manutenções mal feitas, tá? Causam defeitos nele de deixar realmente o cliente triste, tá? Pelo comportamento que ele passa a ter, porque não vai ficar funcionando corretamente, né? Sempre procuro dar uma revisada neles, em vários pontos aí críticos, né? Que com o tempo é obrigatório quase que a fazer. Mas é isso, o aparelho funcionando perfeitamente, o rádio foi todo ajustado, foi trocado os componentes do rádio que era necessário. O aparelho, dentro daquilo que se pode imaginar de bom, ficou com a qualidade desejada e um conserto bem feito, tá certo? Óbvio que eu não troquei todos os componentes, tem muitos componentes aí dentro com 40 anos, ok, tem sim, mas o funcionamento dele, estando assim, acredito eu que o dono vai poder utilizar ele por muitos anos ainda sem ter problema, desde que utilize com sabedoria e de modo correto, né? Tá aí, o AA35. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com algumas dicas aí sobre esse equipamento, como por exemplo essa de hoje, que foi o capacitor de 0,47 Faraday que faz a sintonia das rádios. Um detalhe, na troca desse capacitor tem que ser colocado o original. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Olá pessoal, olha aí que beleza, novamente falando dele,
Não tem como não conversar sobre esse aparelho sem falar um pouco sobre a tecnologia que ele colocou um passo à frente na época. O AA-35 Akai. Ele primeiro foi produzido no Japão, na época em que eu trabalhei na Akai, ali na rua São Sebastião. Na verdade, lá era onde se consertavam os Akai, né? Bom, o que acontece? Este aparelho, ele chegou aqui, liguei ele, surpreendentemente funcionou as rádios por alguns minutos e parou. Provavelmente porque ele ficou muito tempo desligado, né? E aí verifiquei ele todo, né? Fiz uma análise superficial nele para verificar, né, fontes, coisas do tipo, e percebi que ele havia sido mexido, né? Talvez consertos anteriores, não sei. Mas vou contar uma história rapidinha aqui para vocês relacionado a componentes para se consertar aparelhos. Quem trabalhou em autorizada Philips e autorizada Telefunken, principalmente Telefunken, lembra dos televisores e dos aparelhos de som que às vezes por causa de um fusistor ficava parado na prateleira, mesmo estando em garantia, às vezes por meses, aguardando um fusistor chegar da fábrica porque era o fusistor original. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas um fusistor, por exemplo, de 1R, por que não colocar um outro fusistor de 1R, ou um resistor mesmo de 1R, vai funcionar? Ok, funciona. Tá? Mas eles eram bem criteriosos quanto a isso por causa dos problemas que poderiam apresentar. A Telefunken, eu lembro de um caso, que na fonte dela ia um BC548C. E como nós não éramos autorizados na época, tá? Eu estava trabalhando numa outra empresa e era simplesmente assistência técnica da Evadim, Mitsubishi e outras empresas mais, aquelas multi-assistência técnica, né? O que ocorreu? Nós colocamos um BC548 normal, não era o C. Essa televisão deu um trabalho para consertar enorme, não funcionava de jeito nenhum. Bom, eu peguei pelo esquema, busquei as características de todos os componentes e coloquei esse BC548, o C, o que pedia no manual. Ora, são componentes exatamente iguais? Não. Por incrível que pareça, a televisão passou a funcionar e ficou boa. Isso eu estou falando da década de 80, foi feito esse conserto. E esse aparelho também é da década de 80, ele tem alguns componentes criteriosos, tá? Componentezinhos chatos, que se eles não estiverem corretamente colocados, dão defeito em outros componentes, como por exemplo saída, tá? E esse aparelho foi trocado alguns componentes, a qual não eram originais. E grande parte do problema envolvia isso, tá? Bom, eu retirei todos os componentes que não eram originais, aqueles que estavam mexidos e que foram colocados peças que não tinham nada a ver com o que realmente deveria estar, né? Foram colocados, foi feito o conserto, a parte de rádio, sem problema nenhum, até fiquei aguardando um TC9125 um bom tempo, porque isso só existe lá fora e já está acabando, tanto que eu fiz uma grande encomenda desses componentes, porque eu sei que eles vão acabar sumindo do mercado, tá? Bom, no fim da história, vamos ver aqui como ficou esse camaradinha. Ok, ligou já direto na rádio, ok? Assim, o dono falou que a memória desse aparelho, ela não ficava firme por mais do que 2 dias. Eu testei aqui o capacitor que faz essa parte a 0,47 Faraday, ou seja, 470, né, mil micros, né? É um capacitor gigantesco, né? 5 volts. E esse capacitor ele faz um papel como se fosse uma bateria. Só que ele, infelizmente, ele segura a carga assim por alguns dias, mas ele não aguenta ficar uma semana ou 2 ou 3 segurando memória.
Aí você tem que reprogramar o aparelho. Essa é uma das coisas que na época foi o que se deu para arrumar. Não existiam as baterias recarregáveis para esse tipo de equipamento, tá? Bom, aí o que acontece? Agora eu religuei ele, como vocês podem ver, ele vai apresentar as rádios aqui. Eu pus algumas rádios nele, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, uma memória ou outra, né? E aí ele está funcionando normalmente, tá? Bacana. Aqui já funcionava a parte de controle de graves agudos, né? Tranquilo. O aparelho funcionando agora perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Detalhe, até mesmo nesses aparelhos tem um detalhe que o pessoal às vezes esquece, e graças a isso costumam também falar mal dele, que é colocar os parafusos errados nele. Esse aqui veio com os parafusos errados, tá? Como exemplo, vou mostrar aqui a parte traseira dele lá, tá? Todo o espelho aqui. Vocês vão ver que no meio dele aí vai um parafusinho preto, né? E esse aqui não, esse aqui tava com um parafuso cromado, tá? Isso importa? Não, realmente não importa, mas por baixo importa. Porque em determinados lugares, se você colocar o parafuso um pouquinho maior, vai dar curto com terra. E isso, o cliente sem saber, um belo de um dia está mexendo no aparelho, o aparelho para, ele acaba tendo que levar ao conserto, sendo que foi algo apenas relacionado a descuido de um técnico, tá? Mas no geral, o aparelho está aí funcionando estéreo, né? Acendendo a luz do tuner, tá? Do estéreo. E um detalhe importante, ele está... Eu estou colocando ele aqui no modo automático, ó, ele parou porque tem um ruído aqui de rádio, ó lá. Perfeitamente, ó, tá no automático, chegou na rádio, parou, tá certo? Então ele está funcionando perfeitamente. Então, muitos técnicos falam mal desse equipamento, mas não reconhecem que o aparelho realmente é uma tecnologia muito grande para a época dele. Esse aparelho foi lançado no início da década de 80 e foi até a década de 90, né? E é um aparelho que tem um som com uma qualidade boa, uma potência boa. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou falar aqui também. Às vezes o pessoal reclama, por exemplo, que ele não tem o loudness, né? Ele apenas tem um supressor do Subsonic, tá? Que você pode acionar aqui através dessa tecla, né? Mas nada que seja assim significativo ou audível até, né? Muitos clientes falam, essa tecla não funciona. Não, funciona assim. Então, e aí esse aparelho, ele tem uma coisa muito legal. Por exemplo, quem tem um tape de rolo que gosta de escutar ele no modo flat, a qualidade de áudio dele para isso é excelente. O conjunto dele vinha um CD player, né? Vinha o toca-discos, vinha o tape. Mas essa linha é bem grande lá fora no Japão. Na assistência técnica que eu trabalhei, que eu estava mencionando, que é a assistência técnica da Akai do Japão e da Brasway, que era aqui no Brasil, né? Eu fazia os dois lados, porque a Brasway em si só montava esses aparelhos, né? E nós consertávamos, tanto para eles quanto para as rádios do Brasil inteiro, né? Todos os equipamentos da Akai. Depois a Evadim passou a produzir esses aparelhos, a Akai foi comprada, né? E a Evadim ficou com o nome e automaticamente passei a trabalhar com os equipamentos da Evadim. Consertei vários e vários desses aparelhos e gosto muito dele, né? Talvez o pessoal fale um pouco mal desse aparelho também por falta de conhecimento. Esse aparelho exige um conhecimento um pouco mais específico, tá? Sobre o funcionamento dele. Nada que seja especial, mas é necessário sim, tá? E como vocês podem ver, esse aparelho está inteiro, está muito bacana, o dono vai ficar muito feliz, tá? Como eu disse, eu fiz testes nele, troquei componentes que não estavam originais, coloquei originais. O aparelho tem uma potência boa, né?
É bem agradável o áudio dele. E a única coisa que realmente incomoda esse aparelho, que às vezes causa defeitos nele também, são as caixas acústicas, né? Que tem que ser caixas de qualidade, de 8 ohms, né? E que comportem ele, tá? Isso é algo que o pessoal também chia, porque falam que esse aparelho ele queima a saída muito fácil. Não, ele não queima a saída fácil, muito pelo contrário. Já peguei vários aparelhos desse que nunca foram nem mexidas as saídas, apesar de todos os quase 40 anos que eles têm. São aparelhos de excelente qualidade de produção, tá? Excelente mesmo. Nada a falar com relação à montagem, essas coisas. Apenas manutenções mal feitas, tá? Causam defeitos nele de deixar realmente o cliente triste, tá? Pelo comportamento que ele passa a ter, porque não vai ficar funcionando corretamente, né? Sempre procuro dar uma revisada neles, em vários pontos aí críticos, né? Que com o tempo é obrigatório quase que a fazer. Mas é isso, o aparelho funcionando perfeitamente, o rádio foi todo ajustado, foi trocado os componentes do rádio que era necessário. O aparelho, dentro daquilo que se pode imaginar de bom, ficou com a qualidade desejada e um conserto bem feito, tá certo? Óbvio que eu não troquei todos os componentes, tem muitos componentes aí dentro com 40 anos, ok, tem sim, mas o funcionamento dele, estando assim, acredito eu que o dono vai poder utilizar ele por muitos anos ainda sem ter problema, desde que utilize com sabedoria e de modo correto, né? Tá aí, o AA35. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com algumas dicas aí sobre esse equipamento, como por exemplo essa de hoje, que foi o capacitor de 0,47 Faraday, que faz a sintonia das rádios. Um detalhe, na troca desse capacitor tem que ser colocado o original. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.